Graças a Deus, irmãos e irmãs, boa noite a todos quantos nos visitam. Hoje eu termino, se Deus permitir, o capítulo 11, né? Vocês já não devem mais estar suportando me ouvir nesse capítulo 11. Mas é um capítulo extenso e eu procurei dividir em 3 partes para que facilitasse a compreensão do texto. E eu foquei num tema para que o nosso estudo ficasse mais compreensível, mais fácil para nós compreendermos. Esse capítulo 11, na verdade, ele trata das 3 etapas da defesa de Paulo. Então, por ele tratar das 3 fases ou as 3 etapas da defesa de Paulo, eu dividi o capítulo 11 da seguinte forma: do verso 1 ao verso 6, a parte da introdução que Paulo faz, do verso 7 ao verso 15, a parte de argumentação, e do verso 16 ao verso 33, a conclusão da defesa de Paulo. Porque Paulo, no capítulo 11, ele gasta 33 versículos para construir a sua defesa, a defesa ministerial do seu apostolado. Então, para aqueles que não vieram as 3 primeiras, as 2 últimas reflexões, eu vou passar o contexto rapidamente para que você fique por dentro do assunto que o capítulo 11 foca. Na verdade, o Paulo está focando 3 fatos aqui no capítulo 11. O primeiro fato que o Paulo foca são os falsos mestres. Esses falsos chegaram na igreja de Corinto, e eles estavam com algumas cartas de recomendações de outras igrejas, e eles começaram a introduzir algumas heresias destruidoras. Estes falsos não eram os mesmos que chegaram na Galácia, né? Os da Galácia, da igreja dos Gálatas, eram um grupo de legalistas. Estes aqui eram um grupo de sofistas. Eles focalizavam mais no discurso, na oratória, no conhecimento filosófico. E por eles serem sofistas, eles tinham uma facilidade muito grande para induzir, através de argumentos filosóficos, o erro aos seus seguidores. E eles eram muito bons de retórica. Por serem muito bons de retórica, eles cobravam pelas palestras que davam, que foi o assunto que trabalhei no domingo passado. O segundo fato que o Paulo foca aqui no texto também é justamente a reação da igreja de Corinto. Então Paulo fica muito triste com aqueles irmãos da igreja de Corinto, porque aqueles irmãos, eles estavam encantados com as palestras, com a oratória daquele grupo sofista de falsos mestres que chegaram na comunidade. E era um grupo que trabalhava com a questão triunfalista, a guerra do bem e do mal no mesmo padrão. Como se Deus e o diabo tivessem uma francesa, uma queda de braço, e o diabo tivesse quase vencendo Jesus. E eles usavam muito de visões, de revelações, e abusavam de uma autoridade espiritual que só eles tinham e ninguém mais podia chegar ao nível deles. E a igreja estava impressionada com estes falsos irmãos, com estes falsos apóstolos, a ponto de estarem trazendo estes falsos para dentro de casa. Eles estavam abrindo seus lares e hospedando esse pessoal aí, né, que pregava essas mentiras absurdas, onde, se fosse para nós compararmos hoje, por exemplo, a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, todas essas teologias que colocam o homem com esse poder de manipular o sagrado, toda essa guerra, toda essa batalha espiritual era o pretexto de argumentação destes falsos. E, em terceiro lugar, o Paulo vai focar na sua defesa. Então, o fato que o Paulo foca por último é construir a sua defesa.
Então, de modo argumentativo, de modo profundo, de modo maravilhoso e espetacular, o Paulo quer desmascarar aqueles falsos que estavam ali na igreja. E ele está fazendo isso porque ele considerava os irmãos de Corinto como filhos na fé. E um pai não quer ver o seu filho caminhando no caminho do erro. Qual pai aqui que quer ver o filho caminhando no caminho da perdição? Tem algum pai aqui que quer isso? Se tem, pelo amor de Deus, é melhor que morra, né? É melhor que morra, porque um pai que quer isso para o filho não é pai. E Paulo, olhando para aqueles irmãos, via a necessidade, não é, de construir argumentativamente a defesa ministerial. Então ele não estava preocupado em se defender por causa do seu ministério, por causa da sua reputação. A defesa de Paulo não é por causa de sua pessoa. A defesa de Paulo é por causa do Evangelho. É por causa da mensagem da cruz, que estava fugindo do coração daqueles irmãos e fugindo da igreja. E hoje está difícil sentar para ouvir sermão, viu? Está muito difícil. Nós estamos num contexto complicadérrimo. Falar de cruz, falar de morrer para esse mundo, falar da volta de Jesus, falar contra o pecado, falar que o inferno está esperando o pecador que não se arrepende. Isso aqui é repugnante aos ouvidos de muitos. Só que este é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é: aquele que não se arrepender vai para o inferno. Aquele que não nascer de novo não herdará o reino dos céus. E eu tenho pedido: Deus, incomoda o meu coração, para que eu seja um daqueles que as pessoas não gostem mesmo de ouvir. Deus, incomode o meu coração, mude o meu jeito, para que aquilo que eu pregue seja real em minha vida. E aquilo que eu pregue seja aquilo que eu creio de verdade. E o Paulo está com esse desejo. Fico pensando Paulo hoje, entrando numa igreja para assistir um culto. Eu fico pensando como que ele iria reagir. Que sentimento haveria naquele homem baixinho, de perna torta e feio? Está difícil. Hoje está difícil, na época era difícil, mas hoje está mais difícil. Então vamos lá para o que interessa, né? Então nós vimos a parte introdutória, nós vimos a parte argumentativa, e hoje nós veremos a parte conclusiva, que está dos versos 16 ao 33. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou focalizar nos versos centrais desta perícope, para que você entenda a conclusão deste homem, deste apóstolo fantástico, este homem de Deus que era o Paulo. Então, o verso 16, na verdade, o verso 16 é uma retomada do momento introdutório do texto. Se você observar os primeiros versos, você vê este mesmo versículo sendo repetido no verso 16, na terceira perícope do texto, onde Paulo está definitivamente construindo a sua conclusão da defesa de seu apostolado. E Paulo, no verso 16, diz: faço questão de repetir. Olha só, faço questão de repetir. Ninguém me considere insensato. Insensato é uma pessoa louca, é uma pessoa que não tem senso, é um insano. Insensato vem de insano, ou melhor, insano sai de insensato. Pessoa sem noção. E Paulo está dizendo: ninguém me considere um insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Então, o orgulho, o Paulo está ligando o orgulho
como um fruto da insensatez. Os falsos estavam se orgulhando, porque eles cobravam para pregar, lembram? Eles se davam bem na vida. E Paulo está dizendo: eu vou me tornar um insensato um pouco, para também me orgulhar, para que vocês deem ouvido. Sabe aquela igreja que só dá ouvido àquele tipo de gente que chama a atenção para si? A igreja de Corinto era assim. Então, a forma que Paulo encontra para que aqueles irmãos dessem ouvido às suas palavras, à sua defesa, era usando as mesmas ferramentas, os mesmos argumentos que os falsos estavam usando. Olha como Paulo ele é estrategista. Para desconstruir o sofisma que os sofistas estavam colocando na igreja, ele vai usar o mesmo mecanismo, só que de proporção inversa. Isso é que é fantástico. Isto é que é maravilhoso. Olha, Paulo vai usar aqui o caminho inverso da exaltação. Por que ele vai usar o caminho inverso da exaltação? Porque o Paulo tem o mesmo Espírito de Jesus. E por Paulo ter o mesmo Espírito de Jesus, Paulo não se considerava um grande, ele não se considerava um forte, ele não se considerava um poderoso. Justamente o que os sofistas se consideravam: fortes, poderosos e grandes, importantes. Isso para o Paulo e para o Evangelho é insensatez. Por isso que ele diz: olha, eu vou usar um pouco de insensatez, mas a minha insensatez, nas entrelinhas, é diferente da insensatez desse pessoal aí. Porque Paulo tinha na mente o verso 12 de Mateus 23. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se você observar, o Paulo termina o capítulo 10 reprovando a ação daqueles que se orgulhavam, daqueles que se recomendavam a si mesmos. Então Paulo está seguindo este caminho da inversão para mostrar no que é que o homem deve se exaltar. Isso é que é fantástico. Então, Paulo faz o caminho inverso da exaltação de dois modos. O primeiro modo, através do sofrimento. Observe o verso 23. Verso 23. Paulo vai se exaltar, mas ele vai se exaltar não como sendo um homem forte, não como sendo um homem poderoso, não como sendo um homem grande, mas ele vai se exaltar pelo sofrimento. Não é o caminho diferente de hoje? O crente, na mente de muita gente, o crente mesmo, é aquele que não sofre. Crente mesmo é aquele que vai tudo bem na vida dele. Porque ele é um homem de fé. Ele exerce a fé. E o sofrimento não tem vez na sua vida. Não é essa a mentalidade hoje? Vem lá dos sofistas. Aí Paulo está dizendo, pelo contrário, crente é aquele que sofre, e sofre pelo Evangelho. Esse verdadeiramente é crente em Jesus Cristo. Esse tem a fé em Jesus. Então ele vai se exaltar no sofrimento usando o verso 23, onde ele diz: são eles servos de Cristo? Começa fazendo pergunta.
Como eu disse, não tem coisa melhor para você desconstruir uma ideia do que a partir de perguntas. Porque você leva o outro a pensar. E o que pode mudar um pensamento é a reflexão. Então Paulo sugestiona aqueles irmãos a pensarem e repensar no que eles estavam crendo. Paulo diz, são estes falsos apóstolos aí mesmo, servos de Cristo? Aí ele dá uma de louco. Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Se eles são, eu sou mais do que eles. Mas eu sou mais do que eles não porque eu sou bom de oratória. Lembram na perícope antes que Paulo diz, eu posso não ser bom de oratória, mas conhecimento de Jesus eu tenho o suficiente. Aí ele diz, trabalhei muito mais, fui encarcerado muito mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Então ele qualifica no que ele é mais do que os outros. Ele qualifica aquilo que o faz superior aos falsos apóstolos. Se a gente parasse aqui e não explorasse estas pequenas frases, a nossa reflexão ficaria paupérrima. Mas observe, quando ele diz, trabalhei muito mais. Paulo trabalhou arduamente, irmãos. É que muitos aqui não estão estudando o livro de Atos às quartas-feiras. Mas aqueles que estão estudando sabem que Paulo trabalhou muito mais do que qualquer um dos outros apóstolos. É só você observar o Novo Testamento. Quantas cartas Paulo escreveu? Quantas igrejas Paulo plantou? Paulo está dizendo, eu trabalhei muito mais, eu trabalhei de dia, eu trabalhei de noite, eu trabalhei com dinheiro e sem dinheiro, mas eu trabalhei. É como se Paulo estivesse rasgando o coração para aqueles irmãos e dizendo, acordem. Esse homem trabalhou. Quem estuda Atos vê isso. Mas quem fica em casa assistindo novela não vê isso. Não vê, não consegue. Trabalhou, mas trabalhou no quê? Aí ele vai sequenciando. E ele vai dizer uma outra coisa. Fui encarcerado mais vezes. Você sabe quantas vezes, pelo menos, Paulo foi preso? Só a gente lendo Atos dos Apóstolos para ver. Olha, Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi preso em Jerusalém, Paulo foi preso em Cesareia e Paulo foi preso em Roma. Só aí tem 4 vezes Paulo preso. Para vocês terem noção, Tertuliano, que é um dos pais da igreja, diz que o apóstolo Paulo passou 1/3 do seu ministério, sabe onde? Na cadeia. Aí você entende porque ele escreve nas cartas dizendo, olha, eu estou preso por causa do evangelho. Está dizendo, eu estou preso aqui não é porque eu roubei. Eu estou preso aqui não é porque eu matei. Eu estou preso aqui não é porque eu defraudei ninguém. Eu estou preso é porque eu prego o evangelho da cruz. Eu prego o Jesus que morreu e ressuscitou. É por isso que eu estou preso. E os falsos mestres? Como que eles estavam? Andando de BMW, o Paulo andando de Fiatinho 147, testa de touro. A igreja vai dar crédito em quem? É no poderosão que chegou ali. É claro, aquele cara é um homem de sucesso, vitorioso. Ele descobriu o segredo que o Paulo não conseguiu a vida inteira, coitado. Aí o Paulo começa usando
uma outra figura de sofrimento, ele vai dizer: fui açoitado. Aí você observa o verso 24. Quantas vezes ele foi açoitado? Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Isso vai dar quanto? 195? É isso? 195, 196 açoites. Sabe como que eram esses açoites? Eram 13 no abdômen. O cara era colocado num tronco. O chicote dos judeus era o mesmo que chicotearam Jesus. Na ponta tinha osso. Eles batiam e puxavam, aqueles ossos rasgavam. Então era 13 no abdômen. E depois virava o cara e 26 nas costas. Se você ler a história, muitos morriam depois da primeira dose. Só de falar chega a dói as costas. Paulo está dizendo: eu recebi isso 5 vezes. Esse é o Jesus que eu estou seguindo. Olha o que eu estou ganhando. 5 vezes. Aí o Paulo diz assim: eu fui exposto à morte repetidas vezes. Olha para o verso 25. Só para você observar como Paulo foi exposto à morte. 3 vezes fui golpeado com varas. Essa vara aqui era o estilo de surra que os romanos davam. Então Paulo apanhou dos judeus e Paulo apanhou dos romanos. Essas varas doíam, mas doíam tanto. Era surra de vara. 3 vezes ele apanhou dos romanos de vara. Aí ele diz assim no verso 25: uma vez eu fui apedrejado. Vocês lembram? Lá em Listra, Atos dos Apóstolos. Lá em Listra ele chegou para pregar o evangelho, ele foi apedrejado, e além de ser apedrejado, arrastaram Paulo para fora da cidade e fez um caminho de sangue. E eles tinham Paulo como morto. Voltaram para a cidade, passou um momento, Paulo se levanta, e o que é que Paulo faz? Ele vai embora? Não, ele volta para Listra de novo. Os caras deviam ficar loucos. É a assombração que chegou aí, porque nós matamos. Esse cara foi exposto à morte, apedrejado com vara. 3 vezes sofri naufrágio. Olha, sinceramente, eu falei de assombração, está caindo aqui atrás. Sinceramente, eu acho que eu não entraria num barco que Paulo tivesse, cara. Aí, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Então, lembram de Atos dos Apóstolos, quando ele foi escondido pelos irmãos por causa de um tumulto que teve em Filipos, em Tessalônica, e com os crentes da Bereia, as 3 igrejas que ele funda na sua segunda viagem missionária. Depois de plantar as 3 igrejas, ele foi escondido pelos irmãos por causa de um tumulto que teve, e o povo queria matar o Paulo. Sabe por quê? Porque o Paulo pregava Jesus morto e ressurreto. O Jesus que foi e o Jesus que vem para buscar. O Jesus que salva e o Jesus que condena. O Jesus que diz que é para viver assim, e o Jesus que diz que aqueles que não viverem do jeito que ele quer, não vai morar com ele. Esse era o Jesus que o Paulo pregava. Aí vocês imaginam, na viagem que o Paulo está indo para a morte, que é a viagem de Roma, o navio se despedaça,
Aí Paulo chega numa ilha chamada Creta, Malta, e o povo da ilha fica assustado, fala, nossa, esse cara, o texto diz, esse cara, ele está azarado, porque ele está dentro do navio, o navio se despedaça, ele chega aqui, vai acender um fogo, uma víbora gruda em seu dedo, e a bichona era mortífera, pensa numa cascavel mordendo o cara, era um bicho daquele. Aí os caras ficaram de longe, dizendo, esse cara é amaldiçoado, dá tudo errado para ele. Aí ficaram esperando, e o veneno da cobra não matava o Paulo. Aí daqui a pouco os caras saíram daquilo que eles viam como um amaldiçoado e queriam endeusar o Paulo. Aí o Paulo diz, não, senhores, eu sou pecador igual vocês. Nunca chamava atenção para si. Sempre apontava para o Cristo, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Paulo está dizendo, eu sofri. Paulo cheirava a morte, gente. Paulo cheirava a morte, cheirava a cadeia. Esse era o cheiro do Paulo. Às vezes a gente reclama de uma unha encravada, não é? Às vezes a gente reclama de alguma coisa que não está dando muito certo. Mas em todos os momentos você via esse homem glorificando e trabalhando para o Deus que o salvou. Segundo modo que ele inverte a exaltação, ele diz, eu me exalto não só no sofrimento, mas eu me exalto nas perseguições também. Crente que não é perseguido no trabalho, não é crente. Às vezes vem aqueles irmãos na simplicidade, irmão, ora por mim, porque eu estou sendo perseguido lá no meu emprego. Ué, você quer o quê? Você quer que te deem flores? Viva como eles vivem. Eu fui ameaçado, vão me matar. Nós estamos nas mãos do Senhor. Olha esse homem aqui, perseguido. E é engraçado que a perseguição, ele usa a perseguição dentro da casa. O verso 32 e 33 é uma descrição de dentro da casa dele, Damasco. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Cara, esse texto aqui ele dá um breque. Quando chega no verso 30, 31, ele dá um breque. É como se tivesse um repórter perguntando ao Paulo, olha, o que mais que você pode se orgulhar? Porque até agora você falou dos seus sofrimentos, de tudo isso, tem mais alguma coisa? Aí Paulo dá aquele breque. Ele muda de assunto de modo tão absurdo, que parece uma história desconexa. Mas quando você liga esse texto com Atos dos Apóstolos, que vai ser o capítulo 23, o capítulo 24 que nós vamos estudar, aí você percebe que esse fato aqui realmente marcou a vida, o ministério do apóstolo Paulo. Quando ele diz que o rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para prendê-lo. Paulo aqui não está pagando de uma falsa humildade não, irmãos. Parece que Paulo está dando aquela de humilde, né?
Algum tempo atrás, uma pessoa chegou a mim e disse assim, olha, você não fica chateado, não, mas é que eu sou muito humilde e eu preciso falar. E quando falou isso, eu fiquei olhando para a pessoa. Eu sou muito humilde, então não posso... pronto, acabou. O Paulo não está pagando disso daqui. Ele não está querendo dizer, eu sou humilde e eu vou agora mostrar. Não, pelo contrário. Esse dia aqui, Paulo está colocando porque ele foi determinante na vida e no seu ministério. Sabe por quê? Porque aqui haviam mais de 40 judeus extremistas esperando Paulo. Eles estavam jejuando para matá-lo. Você já imaginou o que é isso? Mais de 40 pessoas que eram da sua religião jejuando, porque enquanto eles não matassem Paulo, eles fizeram um voto, dizendo, enquanto nós não matarmos este homem, nós não comeremos. E o rei Aretas estava por trás disso. Então Paulo está querendo que aqueles irmãos soubessem o quanto estas perseguições foram determinantes para a vida dele. Sabe por que eles queriam matar o Paulo? Estes judeus? Porque o Paulo, para o judaísmo, era a mesma coisa do Bin Laden para o islamismo. O Bin Laden para os extremistas. Por isso que eles queriam matar o Paulo. Se nós pensássemos um pouco em marketing, o melhor marqueteiro de todos os tempos foi Deus. Porque ele pegou o Bin Laden da época. Paulo, ao se converter ao Evangelho, era como se o Bin Laden se convertesse antes de morrer ao cristianismo e saísse dizendo assim: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para o homem. Fora de Jesus não há salvação. A salvação de Jesus é mediante a fé, é pela graça mediante a fé. E isso não vem de religião, vem só de Deus. É Deus quem dá. Imagine o Bin Laden fazendo um discurso desse no meio do grupo deles. Teria crédito, não teria? No nosso ponto de vista. E aí a gente vê que marketing não funciona. Quando a gente vê esses métodos, igreja em célula, vamos fazer a igreja crescer. Isso é marketing, isso é coisa de homem. Quem faz a igreja crescer é Deus. Pelo contrário, o Paulo começa a pregar aqui na cidade dele, em Damasco. Ele tem que sair correndo. Ele tem que sair correndo. Por isso que esse fato foi marcante. Porque, imaginem, ele se converte, vai para o deserto da Arábia, fica ali 3 anos, estudando e reformulando a sua fé, a sua doutrina. Depois desses 3 anos, Paulo retorna a Damasco. Cheio do Evangelho de Jesus, cheio da graça de Jesus, totalmente com um pensamento diferente do que o judaísmo defendia, daqueles extremistas, e Paulo chega dizendo ao povo que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Salvador. O povo vão matar, herege, vão matar. E daí para frente, a vida de Paulo fica terrível. Por isso que isso é marcante, porque no início do seu ministério, 3 anos depois de conversão, na calada da noite, os caras têm que colocar o Paulo dentro de um cesto
e descer o cesto numa muralha. E Paulo tem que sair correndo do cesto, ele não sabe para que lado ele vai. Mas ele desce do cesto e sai correndo, perna para quem tem, sem rumo, sem direção. E ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Paulo vai procurar, segundo os teólogos e os historiadores, vai procurar o seu amigo de infância. Seu amigo de infância chamado Barnabé. E quando ele encontra o Barnabé, ele diz assim: Barnabé, você não sabe o que aconteceu comigo, Barnabé. O que foi, Saulo? Eu agora me converti, eu sou um cristão. Barnabé fica preocupado. Aí Barnabé chega, sai dali e vai procurar o colégio apostólico, que se reuniam nas catacumbas, eles se reuniam em lugares escondidos, porque o cristianismo era perseguido. Barnabé chega e diz: olha, gente boa de Deus, tem uma notícia para vocês, se converteu mais um à fé cristã. Aí perguntam para ele: quem é? Não, eu vou trazê-lo aqui. Quem é? Bin Laden. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso se converteu. O povo, os irmãos ficaram loucos. E você lendo Atos, você percebe que só foi Pedro e Tiago conversar com o Paulo. Os outros não foram. E certamente foram esperando, a qualquer momento ele pode explodir. É o homem bomba. Olha o que marcou o ministério desse homem. Que defesa que ele está fazendo. Eu me orgulho, eu me exalto, é nos meus sofrimentos. Eu me orgulho, eu me exalto, é nas perseguições. E aí Paulo fica ali algum tempo e ele começa a testemunhar em Jerusalém. Mas é engraçado que ele começou a testemunhar em Jerusalém, e você estudando Atos, você percebe isso. Começou a dar confusão na onde Paulo estava. Gente, ele gerava cadeia, morte, confusão. Começou a gerar uma confusão no meio dos judeus, no meio daquele povo que seguia Jesus. E lendo Atos você percebe que Tiago, o irmão do Senhor, ele vai procurar o Paulo para dizer: ora, Paulo, é melhor que você volte. É melhor que você volte para Damasco, dê um tempo lá. E quando Tiago chega procurando um jeito para falar com o Paulo, Deus já havia falado com ele antes. Tiago começa a conversar e Paulo: não, pode ficar tranquilo, Tiago, Deus já falou comigo, eu estou retornando para Damasco. E aí Paulo volta, que é o final do capítulo 9 de Atos. Ele volta e fica mais 7 anos ali, parado, sem fazer nada. Então, 3 anos de conversão, mais 7 anos parado. Aí hoje a gente vê, não é? O crescimento explosivo. O cara vem, se converte, daqui a pouco ele já passa pelo discipulado, ele já é líder da célula, já é o líder não sei do que, já é o pastor da igreja. E esse coitado aqui que não sabia nada quase, né? Não falava outra língua, não conhecia nada do original, fica lá 10 anos parado. Aí no capítulo 11 de Atos, você percebe a igreja em Antioquia, fruto da primeira viagem missionária, começa uma ascensão, um crescimento
Colégio Apostólico de Jerusalém envia Barnabé para que Barnabé fosse pastorear aquela igreja. Aí Barnabé, no capítulo 11, o início, convida quem? O meu amigo de infância, Saulo de Tarso. Aí Paulo pega a primeira igreja para ser o pastor dela depois de 10 anos. E dali faz uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja que expandia no evangelismo, na comunhão, na pregação do evangelho, 10 anos depois de conversão. 10 anos depois. Agora você entendeu porque o sexto marcou a vida de Paulo? Porque quando Paulo termina esse capítulo, parece que terminou sem nexo. Mas quando a gente vê a história bíblica no todo, a gente percebe que aquilo que era vergonha e motivo de escândalo para os falsos, que era o sofrimento e a perseguição, para o Paulo é o ápice do orgulho. É o motivo maior de honra. Porque Paulo entendeu que bem-aventurado é aquele que é perseguido, aquele que é caluniado, aquele que é maltratado, aquele que é pisado, rejeitado pelo Evangelho de Jesus. Aquilo que aparentemente demonstrava fraqueza, que era o sofrimento, a tribulação, Paulo está dizendo isso é algo natural na vida do crente fiel às Escrituras. Quando não estamos sendo perseguidos e caluniados, é um alerta para a gente repensar a nossa fé. Quando a gente é perseguido, caluniado, nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho. Lembram do Isaías? Este é o caminho, andai por ele. É este o caminho. Agora, quando está indo tudo muito bem, sem calúnia, sem perseguição, sem tribulação, reveja a fé, reveja os conceitos de cristianismo e de prática cristã. Então, o Paulo, no verso 30, ele diz no que ele se orgulhava. E isso nos faz pensar, o que é que tem provocado orgulho em nós? Nós nos orgulhamos do quê? Do carro que andamos? Da casa que moramos? Do trabalho que desenvolvemos? Da função ou do posto que a gente ocupa? Da patente que a gente tem? O que provoca orgulho em você? O que provoca orgulho em mim? Essa deve ser a nossa pergunta. Eu tenho me orgulhado do quê? Paulo está dizendo, no verso 30, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Que defesa de colocar a gente com a cara no chão, de colocar a gente com a cara no pó. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Agora fica fácil para nós entendermos as falas soltas de Paulo em suas cartas. Se são judeus, eu também sou, e sou da tribo de Benjamim. Lembram dessa fala que ele tem? Lembram da tribo de Benjamim? Duas coisas importantes tem na tribo de Benjamim.
É da tribo de Benjamim que saiu o primeiro rei para Israel. E quando eles iam para a guerra, eles diziam, por Deus e por Benjamim, porque Benjamim era a tribo que tinham os maiores valentes. Paulo está dizendo, se eles se orgulham porque são judeus, eu sou mais ainda, porque sou da tribo de Benjamim. Mais ainda, eu aprendi aos pés de quem? Gamaliel. Gamaliel, na época de Paulo, era a mesma coisa de Platão, de Sócrates. Eles estão se orgulhando do quê? Eles aprenderam com os filósofos sofistas? Eu aprendi com o mestre da filosofia, Gamaliel. Aí, para matar, para dar na moleira, Paulo diz, mas tudo isso aí, eu considero, sabe o quê? Como refúgio, como esterco, como estrume, como cocô, como merda. Perdão da palavra, é para que você entenda. E eu considero tudo isso como lixo por causa de uma coisa. Porque eu conheci o amor de Jesus Cristo. Agora você entende por que a gente não considera as coisas dessa vida como lixo? Agora você fica mais fácil para entender porque nós priorizamos as coisas dessa terra. Porque nós corremos atrás daquilo que é corruptível. É porque nós não conhecemos de verdade o amor de Jesus. Porque quem conhece o amor de Jesus, olha para todas essas coisas dessa vida e considera isso como esterco, como algo que passa, como algo que fica, como algo que não produz nada para a vida vindoura. Por isso que a gente fica vazio, com o coração ansioso, desconfiando da bondade, do amor e do cuidado de Deus. É porque falta-nos conhecer o amor de Jesus. Um amor que foi até as últimas consequências. Um amor que faz o Deus encarnado ficar moribundo, pregado numa cruz, todo esbagaçado. Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Para a gente continuar vivendo essa vidinha medíocre, desgraçada, egoísta, frajuta, sem compromisso com Deus, com o Evangelho, com a Palavra de Deus, sem buscar a santificação, correndo atrás das coisas dessa vida. Por isso que Jesus disse para aquele homem que estava construindo um grande celeiro, porque o celeiro que ele tinha era grande, mas não cabia o que ele já tinha, e ele plantou muito. E é engraçado que Jesus vai usar a mesma palavra de Paulo, louco, insensato, hoje pedirão a tua alma, o que é que tu tens preparado? Deixe-me terminar aqui. Estas são, então, as 3 etapas da defesa de Paulo. A primeira fase, a fase introdutória, Paulo, por os ver como filhos, se preocupa e fala o que fala. A segunda é a fase argumentativa. Paulo explica para aqueles irmãos, através de argumentos, porque ele não cobrava para pregar o Evangelho, porque ele os amava, e o amor dele deveria ser visto, cuidado, zelado por aqueles irmãos.
E a fase conclusiva, onde ele vai apresentar os seus sofrimentos, a sua perseguição, como se fosse a abertura de uma cova, onde ele jogava os falsos mestres dentro dessa cova. E a partir das argumentações, era como se ele fosse enterrando, desmascarando os falsos, e não só tirando as máscaras, mas preparando numa bitoneira um concreto bem forte. Cal, pedra, cimento, nem sei se vai cal em concreto. Aí, Fernando, você que é mestre aí, concreto, não vai não, né, Fernando? Não vai não. Olha eu com a heresia aqui já. Mas o concreto mais forte que tem, qual é a medida dele? 2 por 1. Não sei o que é 2 por 1. 2 sacos de cimento para um. Pedra e cimento. 2 por 1. É isso? 2 do quê? 2 de pedra e 1 de cimento? Duas latas de areia e uma de cimento. 2 por 1. Colocasse aqueles caras dentro e Paulo dissesse: 2 por 1. Não, 4 por 1. Dobra a medida, vamos enterrar esses caras vivos. E manda concreto nesses caras vivos, dizendo: querem se orgulhar? Querem mesmo? Eu vou mostrar o caminho para vocês. Sofram pelo Evangelho. Sejam perseguidos pelo Evangelho. Que Deus nos abençoe. Que Deus desperte o nosso coração. Que Deus abra os nossos olhos. Tire os tampões dos nossos ouvidos. Mude esse jeito mesquinho, salafrário que temos vivido. Que Deus revele profundamente o amor dele em nosso coração.